Então, vamos lá. Duns Scott, né? John Duns Scott, né? Escocês, franciscano, ele viveu muito pouco, ele viveu 43 anos, menos que Santo Tomás, né? Que viveu 49. Morreu muito jovem, né? Então, vou dar uma mini biografia dele, né? Ele que adquiriu o título de doutor sutil, alguns o chamam de doutor Mariano, porque ele teria acertado quanto à Imaculada Conceição, e Santo Tomás teria errado. Que Santo Tomás errou, eu sou o primeiro a dizer. Que ele tenha acertado, eu o nego. Ele apenas admitiu a possibilidade da Imaculada Conceição, ele não a afirmou. Ele admitiu a possibilidade e eu explico longamente no meu curso Maria Puríssima. Tá? Eu não vou insistir nisso aqui agora. Mas ele nasceu no condado de Roxburgh, na Escócia, né? Em 1277, talvez, entrou no convento franciscano de Dumfries, não sei pronunciar isso daqui, e tomou o hábito em 1280. Ordenou-se sacerdote em 1291. Estudou em Cambridge, depois em Oxford, salvo engano, em Oxford, e pouco tempo depois foi mandado para prosseguir seus estudos a Paris, né? Onde ficou até 1296, salvo engano, tendo por mestre e protetor Gonçalo de Balboa. Né? Voltou para a Inglaterra e começou seu ensinamento em Cambridge, depois em Oxford, onde explicou as sentenças, assim como fizera Santo Tomás ao fazer comentário a sentença de Pedro Lombardo. Né? E daí saíram as duas de suas obras principais, a Ordinatio e a Opus Optioniense. Em 1322, voltou a Paris, né, onde explicou essas mesmas sentenças como bacharel. Daí suas outras obras, Reportata Parisiensia e Opus Parisiense. Em 1303, foi expulso da cidade de Paris por ter se declarado a favor do Papa Bonifácio VIII em sua luta contra Filipe o Belo e por ter se negado a subscrever a convocação de um concílio. Isto é um ponto altamente positivo para Duns Scott. Né? Esse era um momento decisivo da cristandade e exatamente o golpe dado por Filipe o Belo a Bonifácio VIII foi o começo do outono da Idade Média e já marcava o início do fim da cristandade. Então, esse é um ponto positivo para ele. Mas voltou no ano seguinte a Paris e, em 1305, salvo engano, recebeu o magistério em teologia. Depois se perde um pouco a linha da sua vida, mas entre 1306 e 1307 foi mestre regente em Paris, e no verão deste mesmo ano foi mandado a Colônia, onde ensinou até morrer no ano seguinte, 1308. Ele está sepultado na igreja de sua ordem, ali, em Colônia, na ordem franciscana. Ele tinha grande agudeza de inteligência, né? Daí o título de doutor sutil. Sua linguagem é concisa até a obscuridade. Eu traduzi 2 livros dele, né? Já vou dizer quais, e realmente é árduo, é uma tradução árdua. Né? E seu desejo, sua vontade de ser preciso, né? o fazia usar uma terminologia muito complicada e multiplicar as divisões e subdivisões, ficando difícil seguir o fio
do seu raciocínio, do seu pensamento. Ele se opôs claramente a alguns de seus contemporâneos ou que tinham morrido pouco tempo atrás. Então, sua crítica se volta, ainda que sem citá-los, sobretudo a Santo Tomás, a Egídio Romano, que, no entanto, foi o grande defensor da bula de Bonifácio VIII, né? Una Sancta, a Roger Bacon, que realmente era muito ruim, e a Henrique de Gante. Né? Há que reconhecer, porém, que a intenção de Duns Scott não é apenas a de demolir a doutrina dos seus adversários. Ela é grandemente construtiva, né? Embora, de fato, prevaleça nele o caráter polêmico. É verdade também que sua morte muito cedo, né? Morreu muito cedo, muito novo, em plena fecundidade de sua filosofia, nos privou de obras em que ele talvez esclarecesse pontos que até hoje permanecem obscuros em sua doutrina. Ele poderia ter lhe dado um desenvolvimento melhor, esclarecedor. Bom, muitas obras são atribuídas a eles, mas a maioria são, ou é de prováveis ou de apócrifas. Com certeza, nós temos a Ordinatio, o Opus Opsoniense, a Reportata Parisiense, o Opus Parisiense, um Quodlibeto, né? De Primo Principio, que foi o que eu traduzi para realizações, Questões em Metafísica, né? De vários livros, sendo autênticos tão só os 9 primeiros. O outro livro que eu traduzi e que saiu pela editora Concreta é apenas um fragmento, muito interessante, mas é apenas um fragmento. Bom, para entender a atitude de Duns Scott, né, é preciso pô-lo nos marcos do ambiente criado pelas condenações, não só do averroísmo, mas também do tomismo, não só em Paris, mas também em Oxford, que influem decisivamente, de fato, na sua doutrina, né, na sua orientação. Né? Lembremos-nos que o bispo Etienne Tampier, em Paris, e que também em Oxford, se condena junto, no mesmo balaio, se condena não só o averroísmo latino e o averroísmo em geral, mas muitas teses de Santo Tomás, sob o silêncio do Papa de então, que era o antigo adversário de Santo Tomás, né? Era João XXI, que tinha sido Pedro Hispânico, um lógico não exatamente escotista, mas um pré-nominalista, digamos assim. Né? Logo depois, a doutrina, não demorou muito para que a doutrina de Santo Tomás fosse reabilitada, ele fosse canonizada pelos papas, etc. Mas João 22, mas o fato é que é como se eu me difamassem, um jornal me difamasse em letras garrafais, e eu conseguisse direito de resposta, e eles me dariam esse direito, pondo essa resposta em letra de bula de remédio. Ou seja, o mal já está feito. E o mal já estava feito. Essa condenação pelo bispo Etienne Tampier sob o silêncio de João XXI foi fundamental, foi decisiva para o futuro da escolástica e para o futuro do mundo, eu arriscaria dizer. Bom, mas esse marco da condenação não atingiu só a Duns Scott. Muitos teólogos do fim do século XIII, do princípio do XIV,
podem enquadrar-se nos mesmos marcos em que se enquadra Duns Scott. Bem, a verdade é que Duns Scott é o último dos grandes escolásticos. Em que sentido? É o último que tem algo a dizer. Né? É o último. Embora ele já entre em cena quando já tinham produzido as obras maiores da escolástica, quando estavam definidas, já perfeitamente consolidadas, as grandes correntes que se centravam, por um lado, na escola franciscana e, por outra, no tomismo. Né? Duas correntes que sempre haviam lutado com mais ou menos virulência entre si. Pois bem, a Duns Scott assalta um duplo problema. Primeiro, muitas teses da corrente de São Boaventura, razões seminais, que é uma má interpretação das razões seminais de Santo Agostinho, né? Ilemorfismo universal, por exemplo, para São Boaventura, até os anjos tinham composição de matéria e forma, daí o ilemorfismo universal. Pluralidade de formas, iluminação direta da inteligência humana por Deus, aqui sim, seguindo a Santo Agostinho, né? Mas muitas destas teses tinham se mostrado inconsistentes diante do ataque, dos golpes dos adversários tomistas. Né? Era, portanto, preciso, pensava Duns Scott, depurar a doutrina de suas teses, de sua escola, dessas teses caducas, ainda que conservando seu fundo tradicional. Por outro lado, e esse é o segundo ponto, né, prescindindo dos exageros dos averroístas, né, o aristotelismo se impusera definitivamente. E já era impossível desconhecê-lo. Era preciso assimilá-lo, mas, pensava Duns Scott, depurando de suas aderências averroístas e de suas mesmas doutrinas inconciliáveis com o dogma cristão. Como se São Tomás já não o tivesse feito. Mas tá. Então, o esforço de Duns Scott significa uma tentativa, algo tardia, da escola franciscana de incorporar o aristotelismo, tentando conciliá-lo com seu fundo tradicional, mas, ao mesmo tempo, evitando, a todo custo, todo o perigo de contágio. Quanto a isso, a posição de Scott é taxativa. Né? Ele chamava Averroes de maldito. Né? E em todas as questões sobre as quais escreve, Scott tem sempre diante dos olhos as teses condenadas, não só as averroístas, como as tomistas, esforçando-se por evitar qualquer contato com o averroísmo. Bom, então, nesse sentido, a doutrina de Duns Scott é um esforço vigoroso, apologético, para defender a ortodoxia contra o averroísmo, que era realmente daninho. Mas, por outro lado, representa um retrocesso para as posições da primitiva escolástica. E, ao mesmo tempo, uma reação à obra de São Tomás de Aquino. O ambiente que se forma já o torna desconfiado do alcance da razão, da filosofia, etc. Né? Desconfiança essa que se traduz num criticismo muito forte, muito agudo, que, não raro, deriva para o fideísmo e para o agnosticismo, de que
É, Scott, em parte, em grande parte, conseguiu se liberar, conseguiu livrar-se, mas que fideísmo e agnosticismo que se acentuarão muito perigosamente em seus sucessores imediatos, os seguidores imediatos de Duns Scott. Assim como se dá no autor dos Teoremata, né? Que vai muito mais longe que Duns Scott. Embora esse autor dos Teoremata seja consequente com os princípios de Duns Scott. Só que Duns Scott não quis levar até o fim esses princípios, né? Coisa que fez Santo Tomás com Aristóteles. Ele pega princípios de Aristóteles e de Platão e os desenvolve, coisa que eles não tinham conseguido fazer. Aqui, Scott tem certa precaução e não leva tão longe esse princípio de agnosticismo, esse princípio de fideísmo. Mas vamos ver que algo já se dá nele. Bom, o fato é que a atitude como que apologética de Scott, né, diante do averroísmo, repercute na rejeição de Santo Tomás, a quem a escola franciscana, em geral, quase totalmente, considerava infectado de alguns germes, alguns vírus averroístas, né? O capítulo da Ordem de 1282 proibira a Suma Teológica de São Tomás, a não ser que estivesse acompanhada com a correção feita pelo franciscano Guilherme de la Mare. Ou seja, para ele, São Tomás havia comprometido a ortodoxia com condescendências excessivas à razão e tinha ido muito longe, demasiado longe, em sua incorporação da filosofia aristotélica, introduzindo-a assim no cristianismo. É daí que provém a reserva e o rechaço, a atitude crítica e de desconfiança de Scott, não só, aliás, com respeito a São Tomás, mas também com respeito a outros autores mais ou menos infectados de aristotelismo. Mas o fato é que tomismo e escotismo são doutrinas muito diferentes em seus princípios, em seus mesmos procedimentos. Trata-se de oposição profunda, que afeta coisas filosóficas, metafísicas fundamentais, e até teológicas, como veremos, né? Agora, eu preciso fazer aqui uma digressão, sem o que não se entenderá a minha exposição. O fato é que o tomismo, desde São Tomás, sofreu, para usar uma linguagem do padre Cornélio Frabo, sofreu inflexões demasiadas. Ou seja, desvios, erros da parte dos tomistas, de todos, incluindo o próprio padre Cornélio Frabo. Hoje é que se faz um esforço para depurar tudo isso e para voltar à doutrina, ou ao menos ao espírito, quando não à letra, ao menos ao espírito da doutrina de Santo Tomás. É preciso entender que Santo Tomás vivia num meio fortemente aviceniano. Ele mesmo, digamos, o Santo Tomás Júnior, né, tinha uma sombra de avicenismo nele, né? Por outro lado, o boecianismo era muito forte também. Então, já o Santo Tomás Sênior, né?
o definitivo, o maduro, os da Suma, os dos comentários a Aristóteles, etc. e tal, o Santo Tomás do De Potentia Dei, o Santo Tomás que já assimilara o neoplatonismo e o purificara, esse Santo Tomás já põe sua doutrina, mas a doutrina puramente tomista, liberta de todo contágio de Avicena, etc., e mesmo de Boécio, já põe sua doutrina, mas em linguagem ainda boeciana, muitas vezes, porque senão não encontraria nem sequer público ouvinte. Era tal a novidade da sua doutrina, era tão radical a novidade de sua doutrina, que ou ele fazia isso ou não tinha público, ninguém o ouviria. Mas isso tem um preço. E o preço é esse, são os desvios que se deram por séculos, 7 séculos de desvios, de inflexões de sua verdadeira doutrina. Ora, não é difícil constatar, então, que as respostas dadas pelos tomistas até hoje, até agora há um esforço de mudar isso, são, às vezes, ruins, ou seja, não é que em tal ponto Scott não merecesse crítica, o problema é que a crítica que se lhe faz é uma crítica errada. Né? E eu vou ter oportunidade de mostrar isso ao longo desta exposição. Eu vou lançar, talvez ainda este ano, talvez no ano que vem, eu estou cansado, velho, doente, então as coisas vão mais lentas do que quer minha vontade. É um livro chamado Questões Metafísicas, em que vou tratar tudo isso, incluindo a doutrina de Duns Scott, metafísica, e as respostas que lhe deram os tomistas. Hoje, um esforço imenso é feito pelo padre Calderon, cujo último livro, fabuloso, de 900 páginas, chamado El Orden Sobrenatural, um mergulho no tomismo profundo, né? Abre um caminho fabuloso que pretendo explorar e desenvolver eu mesmo. Mas vejamos, a modo de síntese antecipada, alguns pontos de divergência entre Santo Tomás e Duns Scott. Né? Para Santo Tomás, o ente é análogo e não o ser. Quase todos os livros tomistas que vocês verão sobre Duns Scott vão dizer: para São Tomás, o ser é análogo. Não é isso, é o ente que é análogo. Para Duns Scott, o ente é unívoco. Já veremos por quê. Para São Tomás, só há uma forma substancial em cada substância primeira, ou seja, em cada indivíduo. Para Duns Scott, há várias formas substanciais. Enquanto para São Tomás havia dupla distinção, a real e a de razão, para Duns Scott, né, num ponto difícil de sua doutrina, a distinção não só real e de razão, mas também o que ele chamava distinção formal. Para Santo Tomás, a matéria-prima é potência, pura potência. Já para Duns Scott, de acordo com a sua multiplicidade de formalidades ou formas, a matéria-prima tem já ela mesma, por si, um ato próprio. Para Santo Tomás, o princípio de individuação é a matéria-prima signata quantitate, digamos, delimitada pela quantidade. O princípio de individuação, para Duns Scott, é a esseidade, né? Eteidade. Para Santo Tomás, a forma substancial é que dá a matéria constituir-se em corpo. Para Duns Scott, a corporeidade é anterior à forma substancial.
Para Santo Tomás, os elementos permanecem só virtualmente no misto. Para Duns Scott, os elementos permanecem atualmente no misto. Duns Scott é intuicionista. Santo Tomás não é. Né? Como eu já disse, Duns Scott tem uma forte tendência ao fideísmo, coisa que não há, de modo algum, em Santo Tomás. Né? Para Santo Tomás, o intelecto agente é necessário para a abstração das espécies inteligíveis. Para Duns Scott, o intelecto agente absolutamente não é necessário, porque o universal existe da parte da coisa. Santo Tomás punha no trono a inteligência, o intelecto. Duns Scott entronizava a vontade. Daí seu voluntarismo, já veremos isso. Para Santo Tomás, as essências das coisas dependem do intelecto divino. Para Duns Scott, as essências das coisas dependem da vontade divina. Isso vai ser importantíssimo na distinção das duas doutrinas. Bom, vamos primeiro tratar a noção de ente. Bom, Duns Scott adota um conceito de ente que domina toda a sua filosofia e que a diferencia nitidamente do tomismo. Em Aristóteles e em Santo Tomás, não há um ente unívoco. Né? Não é um gênero, o ente, não é um gênero, mas abarca, né, todos os entes, mas não de modo unívoco, apenas analogamente, ou seja, de maneira absolutamente diversa e, segundo certo aspecto, a mesma. Com efeito, não se diz o mesmo do ente. Do ente, que é o ato puro, Deus, né? Como dos entes compostos de potenciato, que são todas as criaturas. E tampouco se dizem ente igualmente, ou seja, univocamente, mas só analogamente, a substância e seus acidentes. Mas Duns Scott contrapõe puramente o unívoco ao equívoco. Entenda-se, para Santo Tomás, o análogo está entre o unívoco e o equívoco, conquanto seja antes equívoco que análogo. Né? Mas, então, embora seja o análogo seja uma forma mais perfeita de equivocidade, digamos assim, Duns Scott reduz o análogo, a analogia, à pura equivocidade. Exatamente porque adota uma noção unívoca para o ente. Trata-se para ele tenta procurar uma noção de ente que se possa aplicar e predicar de todos os entes, ressalvando tão só as diferenças de grau e de modo de ser em cada caso particular. Claro que esta posição tem algo de apologético, né? E se ordena a facilitar a demonstração de que Deus da existência de Deus, e de seu conhecimento a partir das criaturas. Mas vamos tentando aprofundar.
Duns Scott diz que o objeto próprio do intelecto humano é o ente enquanto ente. Isso, na verdade, é o sujeito da metafísica. Mas muitos tomistas lhe dizem que não, o objeto próprio da inteligência são as essências abstraídas. E estão completamente errados. Jamais Santo Tomás disse que são as essências abstraídas o objeto da inteligência. O objeto da inteligência é, antes de tudo, o ente. O ente, em sua generalidade mesmo, em sua confusão mesmo. E depois, mais precisamente, é a verdade. Na verdade, é o mesmo objeto, o ente é a verdade, mas, ainda que por ângulos distintos, mas o ente, a noção de ente, encerra todas as possibilidades de ente. Tá? Isso não dá aos entes, em geral, uma univocidade. Mas responder a Duns Scott dizendo que o objeto do intelecto humano não é o ente, embora ele exagere ao dizer o ente enquanto ente, mas que não é ele, sim as essências abstraídas, é um erro. É um erro. E se algum escotista disser isto, ele estará correto. Bom, mas para chegar a seu ente enquanto objeto do intelecto, né, ele segue, Duns Scott, um procedimento ao modo de Avicena e de Plotino, né? Que é, em verdade, apofático, né? É essencialmente negativo e dá-se por via de remoção. Consiste em negar progressivamente todas as diferenças formais que diversificam os entes até obter a pura razão quiditativa do ente, a qual resulta de uma dupla negação. Ou seja, ou melhor, né, resulta da negação de uma negação. Já o veremos. Um exemplo. Negando todas as diferenças formais do homem e até sua própria existência, o que obtemos? O conceito do nada ou do não ser do homem. Se segue este procedimento e se aplica a todas as demais coisas, chega-se à negação de todos os entes particulares, ou seja, ao nada ou ao não ser. E depois, negando o próprio conceito de nada, obtém-se o conceito de nada do nada, ou seja, de algo que é não nada, ou seja, que é ente ou ser. É o não ente, para usar um recurso do latim. É um não ente. O não ente é o ente. É a isto que Duns Scott chama ente enquanto ente. Ou seja, o que se obtém prescindindo de toda determinação, de todo modo concreto e particular de ente. E o exato contraposto do nada ou seja, é o não nada, ou não ente. É mais ou menos o mesmo que fará Hegel para obter a sua tríade fundamental, Sein, Nicht-Sein e Werden. Né? É muito semelhante. Este ente unívoco não é um gênero supremo, para Duns Scott, sob o qual se compreenderiam não só as criaturas, mas também Deus. Mas é uno, e pode ser determinado intrinsecamente de diversas maneiras.
as duas maneiras fundamentais são infinito e finito, que corresponde, claro, respectivamente a Deus e às criaturas. O infinito a Deus, o finito às criaturas. Com esta noção de ente, Duns Scott tenta transcender a ordem da física e compreender, abarcar, abranger todos os entes. E para provar a existência de Deus, não será preciso, senão, demonstrar que existe um ente infinito. Então, insistamos. O ente é unívoco a Deus e às criaturas. Ainda que tal univocidade se reduza, né, aos marcos de uma noção puramente negativa. Não nada ou não ente. Mas Deus e suas criaturas convêm em que são algo, exatamente porque são não nada ou não ente. E este é, para Duns Scott, o único ponto de semelhança entre as criaturas e Deus. São entes completamente distintos, diferentes na realidade, conquanto convenham no conceito negativo de ente. Ou seja, entre Deus e as criaturas existe equivocidade de realidade e somente universalidade, né? Univocidade de conceito. Perdão, repito. Entre Deus e as criaturas existe equivocidade de realidade e univocidade de noção ou conceito. Está perdida, assim, a analogia tomista, que implica sempre que se trate de algo absolutamente diverso, mas segundo algo o mesmo. Tá certo? Na realidade, veja que a univocidade de Duns Scott é meramente de conceito. Bom, vamos para um ponto capital, que é a questão da essência e do ser. Aqui, mais uma vez, eu teria de apontar as deficiências enormes dos tomistas. Mas, depois de negar o conceito aristotélico de potência, ou seja, a potência está entre o nada e o ato, né? No entanto, Duns Scott não admite tampouco a distinção real entre essência e ser, que é o fundamento, é a base do tomismo. O eixo, o gonzo, em torno do qual gira o tomismo, é a distinção real entre essência e ser, né? Coisa que as 24 teses tomistas apontam, embora em linguagem que necessitasse, talvez, maior precisão. Mas Duns Scott rejeita completamente isso. E, no máximo, admite a distinção de razão, né, entre essência e ser. Mas a essência e o ser se distinguem realmente como a matéria e a forma e como se distinguem a substância e os acidentes. Atenção, que se distingam realmente não quer dizer que sejam dissociáveis na realidade. Ao sair a alma do cão, né, desaparece a alma e desaparece a matéria do cão, o que vai se tornar matéria-prima para outra coisa. Já volto a isso, né? Mas
Ele não admite a distinção real entre essência e ser. Quanto à substância, que entra o formalismo de Duns Scotus. Santo Tomás, na esteira de Aristóteles, sempre manteve a unidade substancial dos entes, das substâncias primeiras. Eu, você, este cão, aquele cão, aquela árvore, etc. Mesmo nas substâncias compostas, como somos todos nós nesse mundo sensível, há rigorosa unidade. Mas como explicam os tomistas? Mal. Eles vão dizer que o ato de ser, que é participado por Deus, e a forma, dão o ser a essência e daí surge o ente. Mas isso está errado. O ato de ser é dado à forma e à essência, e daí resulta o ente. Isso é importante, porque senão não se combate bem a doutrina da discórdia. Porque este desagrega a unidade do ente substancial em suas múltiplas formalidades, concebidas, vejam, como entidades reais e distintas. Ele que nega a distinção real entre essência e ser ou ato de ser, concebe suas formalidades como entidades reais e distintas, diferentes. E isto nada mais é que uma nova roupagem da velha e caduca tese da pluralidade das formas. Mas caduca, mas presente. A tese da unidade da forma substancial tinha sido condenada em Oxford pelos franciscanos, e São Boaventura também já o tinha feito. Vocês vejam, né? São Boaventura santo, Santo Tomás santo, e eis quanta distinção entre eles, quanta oposição entre eles. Bom, a substância primeira, o indivíduo, para Duns Scotus, é a única coisa realmente existente. E isso é verdade. Isso é, de certo modo, verdadeiro. Né? De certo modo, verdadeiro. A essência, o universal, só existe perfeitamente na mente. Perfeitamente só na mente. Na realidade, ele existe singularizado nos diversos indivíduos. Mas o problema é que este ponto da doutrina da Scott implica a negação da realidade e da distinção real entre essência e ser. Ele não chegou a captar que o ser de que fala Santo Tomás é o actus essendi, participado por Deus, é o chamado ser comum. Ser comum, que, como diz Santo Tomás, é o objeto formal da criação. Bom, para Duns Scotus, dentro do indivíduo substancial, da substância primeira, há, veja, diversas formalidades distintas e superpostas, como estratos, né? Ou determinações reais. Substancialidade, corporeidade, vitalidade, sensibilidade, racionalidade. E tais formalidades têm alguma entidade objetiva e atual. Alguma. Existem realmente no indivíduo, mas não são separadas, nem separáveis, e correspondem ao modo como podemos conceber, ou podemos conceber nossa inteligência. E continua Scott, a distinção entre tais formalidades não é real em ato, já que, diz Scott, o indivíduo é uno. Mas tampouco é uma distinção de razão. Por quê?
corresponde à natureza das coisas. É uma distinção intermediária entre a distinção real e a de razão. Distingue-se com certa unidade real, mas não numericamente, porque a unidade numérica efetiva, rigorosa, provém tão somente da última formalidade, que é a etitas, né? Pela qual se constitui a substância primeira ou indivíduo. Indivíduo, ele não usava a expressão substância primeira, salvo engano. É a realidade última do indivíduo. Diga-se que esta palavrinha, esse conceito de esseidade, só aparece na ordinácio. Não aparece na ordinácio, só em outras obras. Tá? Bom, sendo assim, as formalidades têm unidade real e atual, mas menos estrita que a numérica. Quer dizer, uma espécie de unidade intermediária entre a unidade ideal do universal e a numérica do individual, do indivíduo. Complicado. Bom, distinção formal, tratemos isso. São Tomás falava em duas distinções, a real, que se dá entre coisas, né? E a de razão, que se dá entre noções ou entre conceitos. Conquanto a distinção de razão tenha sempre, né, algum fundamento, mais ou menos próximo ou mais ou menos remoto, na realidade. Como eu já disse, Duns Scott, porém, subdivide a distinção real e temos, assim, distinção de razão entre conceitos, para Duns Scott, e distinção real, que pode ser formal ou numérica. Como se não fosse a única forma substancial a que dá existência numérica, né? Junto, depois de individuada pela matéria assinalada ou determinada pela quantidade. Bom, então, repita-se, tais coisas, por exemplo, Deus e seus atributos ou perfeições. Por outro lado, corporeidade, vegetabilidade, animalidade, racionalidade, esseidade, a alma e suas potências, distinguem-se entre si como entidades reais e atuais, mas não numericamente. Ora, isso que ele chama distinção formal é o que São Tomás chama de distinção real e que ele não aceita entre essência e ser. Mas, continuemos. Tratemos de Deus. Né? Duns Scott admite que a existência de Deus, veja, Deus não existe propriamente. Existir quer dizer existir quer dizer provir de. Né? E Deus não provém de nada. Então, o melhor é falar do ser de Deus, ou que Deus é. Mas, para simplificar, sigamos aqui a maneira nossa mais fácil de falar. Scott admite a existência de Deus, que admite que a existência de Deus não é uma verdade evidente. Precisa ser demonstrada, como dizia São Tomás também, a posteriori, mediante nosso conhecimento das criaturas. Reconhece Duns Scott a validade das provas físicas da existência de Deus, menos a prova do movimento. Mas reconhece, mas dando-lhe somente um valor relativo. Porque, para ele, uma demonstração que procede de entes contingentes não é uma demonstração necessária.
Essa é a posição de Olavo de Carvalho. Tá? Ele é escotista, ele e aquele Mário Ferreira dos Santos dizem o mesmo, são profundamente escotistas nisto, a par de outras coisas. Bom, tais provas da existência de Deus não podem chegar senão à conclusão de que existe um primeiro ente na ordem das causas, na dos fins e nas das perfeições. Mas este ente não seria Deus. Ou seja, o ente infinito, absoluto, perfeitíssimo, que é o que se busca. Veja, São Tomás chega ao ser de Deus, a que Deus mediante demonstrações, 5 demonstrações quia, ou seja, pelos efeitos. E, de fato, não chega senão à existência de Deus, só isso, que Deus existe. E que é a causa das criaturas. Apenas isso. Que ele seja infinito, perfeitíssimo, isso só se vai saber depois, na continuidade do processo analógico. Eu falo sobre isso longamente num opúsculo meu, chamado Se se contradiz São Tomás, ao admitir que o mundo poderia existir desde sempre, ter existido desde sempre. Isso está em meu livro do Paperético e outros opúsculos. Mas vamos continuar com Duns Scott. Este ser, este ente a que se chega, é causa, mas não é Deus. Como assim, né? Um primeiro ente na ordem das causas é Deus. Um primeiro ente na ordem das causas, na ordem do fim, que, aliás, causa e fim tem a causa final, e das perfeições das criaturas, só pode ser Deus. Depois é que se trata, para São Tomás, é a continuidade na Suma Teológica, de mostrar, mediante o aprofundamento analógico da demonstração de que Deus é algo quintitativo de Deus, analogicamente, porque nesta vida não nos é dado conhecer a essência de Deus. Conhecemos algo essencial dele, quantitativo dele, mas analogicamente e algo com que Santo Tomás nega o apofaticismo absoluto que gera, como em Maimônides, por exemplo, gera o agnosticismo. Bom, mas tudo isso em Duns Scott, para ver agora a diferença real entre a doutrina de Duns Scott quanto a Deus e a de Santo Tomás, isso resulta, em Duns Scott, da aplicação do seu conceito de univocidade do ente. Com efeito, se o ente é unívoco, não é possível sair da mesma ordem, nem chegar a uma demonstração da existência de um ente transcendente. O primeiro ente em cada uma das linhas unívocas das séries contingentes não seria senão algo primeiro entre pares. E pares em entidade. Não seria Deus. Por isso é que Duns Scott adota outro procedimento demonstrativo, né? Essencialmente dedutivo. Alguns, como Olavo de Carvalho, querem dizer que a demonstração de Deus é indutiva. Não é indutiva. A diferença entre indução e demonstração quia. As provas da existência de Deus, as 5 vias, são por demonstração quia, ou seja, dos efeitos para a causa. Já darei aqui um exemplo de que se pode chegar ao bem supremo de modo indutivo, coisa que
os tomistas negam, mas não me antecipo. Duns Scott não procede que não procede de baixo para cima. Partindo do sensível, do contingente, do mundo sensível, para chegar a um ente transcendente, suprassensível e necessário. Ele procede como que de cima para baixo, tomando como ponto de partida o conceito universalíssimo de ente, que é o objeto próprio do entendimento humano, e é de fato, mas não contra o que dizem os tomistas, muitos tomistas, mas não como entende Duns Scott. Bom, mas fazendo isso para depois ir acrescentando as duas diferenças básicas, primárias, infinito e finito, tudo que dá por resultado as duas distinções das grandes ordens do ente, Deus e os entes do mundo físico. Assim, para Duns Scott, o atributo ou perfeição fundamental de Deus, o modo de ser intrínseco de sua essência, é a infinitude, é sua nota primordial, distintiva. Com isso, tem-se que o ponto de partida da prova escotista da infinitude de Deus não se toma dos entes contingentes e reais do mundo físico, mas de um conceito que se dá por suposto que já existe em nossa mente. Na verdade, ele vai voltar ao argumento mal chamado ontológico de Santo Anselmo, exatamente o argumento que é negado por Santo Tomás na Suma. Mamente chamado ontológico. Quem deu esse termo foi Kant, né? E o argumento de Anselmo e o de Duns Scott deveriam chamar-se ideológicos e não como faz Kant, né? Já veremos por quê. Mas vamos sintetizar o processo de Scott. Primeiro, temos na mente, o que é verdade, né? A noção de ser, de ente, melhor dizendo, que é o nosso objeto próprio, o objeto próprio do intelecto, conquanto depois poderíamos aprofundar dizendo que, em verdade, é a verdade. Mas tá, é isso daí mesmo, né? O ente é o primum cognitum, é o primeiro conhecido e é o objeto próprio de nosso intelecto. Mas o segundo passo do Duns Scott é que o ente tem dois modos intrínsecos, isso ele parte como se tudo tivesse suposto. Tem dois modos intrínsecos que o determinam de maneira imediata, infinito e finito. Terceiro passo. O conceito de um ente infinito é simples, positivo e não implica contradição nem repugna à inteligência, ao intelecto. Quarto passo. Um ente infinito implica uma inteligência, uma vontade e um poder infinitos. Quinto passo. Os possíveis são infinitos. Daí vem a doutrina futura dos compossíveis. Sexto passo. Para conhecer todos os infinitos possíveis, é preciso ter uma inteligência infinita. Sétimo passo. Para levar a ato, para reduzir a ato uma infinidade de possíveis, são necessários uma vontade infinita e um poder infinito. Estes são os passos idealistas do processo de provar, do modo escotista de provar que Deus é. Tudo isto está na ordem ainda das noções do conceitual, que não implicam contradição interna.
Mas pergunta-se Duns Scott, porque Duns Scott não era um qualquer, pode nosso intelecto ter ou formar um conceito mesmo de um ente infinito? É lícito afirmar que a possibilidade intrínseca corresponde a uma realidade objetiva? Portanto, será legítimo saltar do possível para o real, do conceito, da noção de um ente infinito, para a afirmação de que ele existe realmente? Vejamos como procede Duns Scott. Ele, primeiro, como devido, apresenta a questão. Mas nesta mesma apresentação da questão, Duns Scott se distingue claramente de Tomás, de São Tomás. São Tomás simplesmente começava por perguntar: Utrum Deus sit? Se Deus existe. Utrum Deus sit? Se Deus existe. E partia da realidade mesma, evidente, dos entes móveis e contingentes do mundo, até chegar a um ente supremo, o qual é ato puro e, portanto, depois se vê infinito, de maneira que a infinitude de Deus é uma perfeição ou atributo que se deduz, que se segue de seu caráter de ato puro. Mas não é este o ponto de partida dos Scott, né? Ele se pergunta se, entre os entes, há algum ato que existe de modo infinito. E todo o processo de sua demonstração tende a provar que pode haver um ente infinito, o qual também será ato puro e, portanto, Deus. Veja a distinção. Santo Tomás chega a Deus, né? Depois vê que é ato puro e depois que é infinito. Aqui não. Ele parte da possibilidade lógica, obviamente, que pode existir um ser infinito, o qual, por consequência, será ato puro e, portanto, será Deus. Veja, é o exato inverso. O princípio fundamental de Duns Scott é o seguinte: o que não repugna à inteligência é possível. Ora, um ente infinito não repugna à inteligência. Por conseguinte, um ente infinito é possível. E isto é evidente enquanto a pessoa se mantém na ordem da lógica, né? Ou seja, na ordem da pura possibilidade intrínseca. Mas pode, então, ter aplicação na realidade? Vejamos as proposições preliminares de Duns Scott. Ele estabelece 4 proposições evidentes e prévias para provar seu ponto, sua tese de que um ser infinito não repugna à inteligência. A primeira proposição: o primeiro agente tem inteligência e vontade. Ou seja, isso é uma petição de princípio, né? Ele está partindo de algo que antes precisaria ser provado. Mas vamos lá. Segunda proposição: seus atos de intelecção e de volição, de entender e de querer, se identificam com sua essência. Veja, isso está lá no fim da descoberta na lógica das perfeições divinas e da essência divina. Terceiro,
seu intelecto e sua vontade não são acidentais. Perfeito, perfeito. Já que são a mesma essência dele. Mas veja, tudo isso antes seria preciso provar que Deus existe. Ele ainda não provou que Deus existe. Ele está dizendo tudo isso, que é altamente complexo, antes de provar que Deus existe, para provar que Deus existe. Ele segue o caminho do árduo para o simples, do obscuro para o claro, em vez de sair do simples para o complexo e do claro para o obscuro, que é o que manda a nossa sã inteligência. Quarta proposição. O intelecto, primeiro, entende todo o inteligível. Seja esse inteligível possível ou atual, com um conhecimento atual, distinto e necessário, ou seja, tem um conhecimento atual de todos os possíveis. E para deduzir da infinitude dos possíveis à infinitude de Deus, propõe 4 caminhos. O primeiro é a via da eficiência. Diz ele, ao primeiro agente não só compete conhecer uma infinidade de possíveis, mas também o poder de reduzi-los, levá-los a ato. Portanto, da infinitude de seus efeitos, pode deduzir-se a infinitude de sua potência. Isso é correto, mas continuo dizendo, ainda não está provado que Deus existe, ele está discutindo tudo isso no campo absolutamente lógico. Daí que seja a prova da existência de Deus dentro de Scott, assim como a de Santo Anselmo, é um argumento ideológico. Bom, não ideologia no sentido corrente, ideológico no sentido das ideias. Desse modo, da infinitude de efeitos possíveis que podem derivar da causalidade do primeiro agente, pode concluir-se a infinitude de sua potência ou de sua virtude. O segundo o segundo caminho é que se chega à mesma conclusão se nos atemos à infinitude dos inteligíveis, não dos possíveis, dos inteligíveis. Há infinitos inteligíveis em potência para o intelecto humano, mas em ato para o intelecto divino. Portanto, o intelecto que intelija infinitos e inteligíveis não pode ser senão infinito. Da parte do fim, é o terceiro procedimento. Com efeito, a mesma consequência se extrai dos caracteres do bem que nossa vontade apetece. E nossa vontade não se aquieta com um bem finito. Sempre apetece mais, de modo que parece haver em nós uma inclinação natural a amar o bem infinito e, portanto, este bem não repugna. Aqui entra um erro de todos os tomistas, até o padre Caldeirão. Porque os tomistas ou dizem, como Garrigou Lagrange, que a necessidade de felicidade de um bem infinito é, por si, uma prova, uma demonstração da existência de Deus, ou negam que possamos chegar a Deus mediante uma indução. Então, eu vou esclarecer essa falha dos tomistas para que a gente saiba responder direito a tantos fatos. Primeiro, não é verdade que a nossa necessidade, a nossa apetência de felicidade seja uma prova da existência de Deus. Tá? É apenas uma prova da existência de nosso fim último,
que é o alcançamento da felicidade. Para identificar Deus e essa felicidade, por outro caminho, porque senão, simplesmente, não haveria ateus, né? Como diz Santo Tomás na Suma. Por outro lado, é verdade que por indução, sim, se pode chegar, mas não a Deus. Este é um erro. Chega-se ao bem sumo. Então, por demonstração quia, se chega a Deus. Isso no tomismo. Mas já aos 7, 8 anos, que é quando se chega à idade da razão, tem-se condições de, por indução, chegar à existência de um bem sumo. É por isso que, aos 7, 8 anos, né, a pessoa já é capaz de pecar mortalmente. Porque, sendo capaz de alcançar por indução que há um bem sumo e que não pode ser contrariado, se, no entanto, contraria algo da lei natural, contraria esse bem sumo e peca mortalmente. Daí que essa é uma condição terrível, a condição humana é terrível, daí que aos 7, 8 anos, para não só alcançar por indução a existência do sumo bem, mas para segui-lo, continuar firme nele, é preciso a graça. Daí a importantíssima necessidade da formação católica da infância, né? Mas outra coisa é demonstrar a existência de Deus, causa dos entes do mundo sensível. Causa esta que depois veremos ter por essência ser, a essência de Deus é ser, e seus diversos atributos. Infinitude, bondade, etc, etc. Bom, a quarta via de Duns Scott é a via da eminência. Uma perfeição eminente, em grau eminente, exclui a possibilidade de uma perfeição superior, o que é óbvio. Mas nenhuma perfeição finita exclui a possibilidade de uma perfeição superior. Verdade. Logo, conclui Duns Scott, nenhuma das perfeições que conhecemos exclui a possibilidade de uma perfeição infinita. Isso é verdade, mas não se prova a existência de Deus com isso. Estamos no plano lógico. Vejam agora o argumento de Santo Anselmo. Exatamente por tudo que eu disse até aqui, não é estranho que, por exemplo, no livro que eu traduzi, do Primeiro Princípio, não é estranho que Duns Scott aceite o argumento de Santo Anselmo, apenas sentindo necessidade de colori-lo. É uma expressão dele, Duns Scott, para dizer que deve ser aparado, aperfeiçoado, polido, mas ele, em essência, aceita o argumento de Santo Anselmo. Ou seja, aquilo em cuja noção ou conceito implica contradição, ser causado por outro, se é possível, pode existir por si mesmo. Mas, no conceito de causa primeira, implica contradição o ser causado por outro. Além de que é possível. Logo, eis o salto idealista, logo, a causa primeira pode existir por si. Mas Santo Anselmo diz, existe por si, porque aquilo que existe na mente e existe na realidade é maior que aquilo que só existe na mente, razão porque existe Deus. E é isso exatamente esse argumento que critica Santo Tomás, né? Agora, veja que interessante, este processo de provar a existência de Deus anselmiano, né? E escotista, mais elaborado, né? Que colore o argumento de Santo Anselmo, vai resultar justamente nos argumentos cartesianos para deduzir
a existência de Deus da ideia clara e distinta do perfeito e infinito. Vejam onde está ancorada a filosofia moderna. Está ancorada em Duns Scott. Mais ainda que em Santo Anselmo, conquanto também se possa dizer que Santo Anselmo tem sua parte nisso. Quanto ao conhecimento de Deus, pergunta-se Duns Scott se Deus, sob a razão de deidade, pode ser objeto da ciência, né? Melhor seria dizer sujeito, mas tá. A sua intenção com isso é salvar a distância infinita que separa nossa inteligência de Deus. Não admite intermediário entre os dois extremos da univocidade e da equivocidade, já ouvimos. Identifica a analogia com a pura equivocidade. Mas, digo eu, a analogia é, sim, certa equivocidade, mas mais perfeita. E rechaça Duns Scott a analogia por crer que conduz ao agnosticismo. Bom, por isso é que ele busca um caminho mais direto, tentando evitar a equivocidade. Mas tem de refugiar-se, claro, na univocidade. Mas, uma vez que se estende entre as criaturas e Deus a ponte do conceito da noção unívoca de ente, que lhe permite salvar a distância infinita entre ambos, recomendo meu artigo se contradiz São Tomás ao pôr que o universo poderia ter existido desde sempre. Eu falo muito disso. Bom, o fato é que Duns Scott não se contenta com um conhecimento de tipo analógico, né? Mas, com isso, teríamos que, em razão da univocidade do ente, os conceitos abstraídos dos entes sensíveis representam a Deus não só analogicamente, mas per se, ou seja, essencialmente e propriamente, como absolutamente simplíciter comuns a Deus e às criaturas. Por isso é que é estranhíssimo que Duns Scott, em outros lugares de sua obra, insista tanto na equivocidade entre Deus e as criaturas. Ele, ora, afirma que sem a univocidade entre Deus e as criaturas não se pode conhecer a Deus. Mas, em outras, insiste exatamente na equivocidade entre Deus e as criaturas. É porque ele não sai do círculo de seu idealismo, né? Ele diz que são absolutamente equívocas Deus e as criaturas, né, na realidade, mas absolutamente unívocas no conceito, na noção. E prova a existência de Deus a partir dessa univocidade, que não é senão a univocidade nocional, conceitual. Mas vejamos agora algo da física, né? E, para começar, do ilemorfismo, né? A composição de matéria e forma. Scott, com bom senso, né, abandona pontos tradicionais da escola franciscana. Por exemplo, o ilemorfismo universal, né, que diz que até os anjos são compostos de matéria e forma. Ele admite o ilemorfismo enquanto os corpos se constituem por dois princípios distintos, matéria e forma. Mas, tanto na noção, no conceito de uma como de outro, da matéria e da forma, se afasta da noção aristotélico-tomista. Não admite, eu já o disse, a potência
como algo médio entre o não ser e o ser, entre o nada e o ser. Né? Para ele, a matéria-prima é algo em ato, tem existência própria, com que ele retorna a Platão. A matéria-prima tem entidade própria e atual, independentemente de qualquer forma. Daí se deduz que não implica contradição que a matéria-prima possa existir antes de receber uma forma substancial. Pode existir separadamente da forma. Deus pode fazer por si mesmo o que faz por meio das causas segundas. E assim, a causalidade da forma, a causalidade que a forma exerce sobre a matéria, pode ser suprida pela causa primeira. Isto já é fideísmo. Mas se a matéria é ato, ela é inteligível por si mesma. É que aos agostinianos, pobre Santo Agostinho, do século XIII, era quase uma blasfêmia dizer que a matéria-prima, que a matéria não era cognoscível por si mesma. Porque consideravam que isso equivaleria a subtraí-la ao conhecimento e à ação de Deus. É como se Deus, para que houvesse a matéria-prima, precisava fazê-la já em ato. Então, quando vem a forma, é ato de ato. Mas Deus não, faz já junto matéria e forma.